Fala, nação Cruz Maltina. Eu sei que não tá nada beleza, sei que não tem ninguém contente no momento, tá todo mundo muito puto com a situação do Vasco. Eu vim aqui para falar com vocês a respeito de algumas coisas relativas à atual situação do Vasco e a situação do jogo do final de semana, que é tido como divisor de águas para a maioria dos torcedores. Antes de tudo, quero explicar para vocês o porquê que eu não tenho postado vídeo. Na verdade, eu tô doente, tô fudido. Eu tava com uma puta voz rouca do caralho, não tava conseguindo falar direito. Tava parecendo o Darth Vader do Star Wars. Então, sem poder falar, ia ser difícil fazer vídeo. Nem que seja um vídeo que não aparecesse, eu ainda assim teria que falar. Então, por isso que eu não tenho postado vídeo ultimamente. Também com a situação atual do Vasco, a situação em que o clube se encontra, postar vídeo sobre jogadores que vêm, que não vêm, situação financeira disso, daquilo outro, sinceramente eu acho que para vocês não seria nada atrativo. Essa altura do campeonato, ninguém tá nem aí para esse negócio de contratação, de quem vem, de quem não vem. Todo mundo quer saber se o Vasco vai subir ou não. Eu também não fiz um resumo do jogo porque, sinceramente, foi um jogo terrível. Eu já vi alguns times muito ruins no Vasco. Eu já vi Cris na zaga do Vasco. Eu já vi Yotun na lateral do Vasco. Eu já vi Marcinho no setor de criação. Nós já tivemos muito perebas no Vasco, mas ainda assim, eu nunca vi um time tão inofensivo quanto esse time que a gente tem agora. O Vasco anda jogando tão mal, mas tão mal, que qualquer time desse está colocando o Vasco dentro da roda. É uma parada assim muito de louco. O time tem sido pouco produtivo. O ataque não tem... A gente quase não tem opções claras de ataque. A maioria dos gols do Vasco tem sido de cruzamentos, ou faltas, ou pênaltis. Você não vê aquele gol de bola trabalhada, de bola enfiada, um gol assim com troca de passes. Tá bem complicado esse time e, sinceramente, acho que depois da situação da Série B, acredito que a comissão técnica, seja lá qual comissão que vier, vai no mínimo pedir uns 11 jogadores novos, porque é impossível aproveitar 50% desse elenco, quanto mais 80%. Eu vou deixar por enquanto engavetado os vídeos que eu tinha para lançar sobre o elenco, sobre as contratações. Eu vou falar ainda da confusão no Pedro Bambu, eu vou falar ainda da situação do Luiz Fabiano já ter acertado com a Ponte Preta, eu vou falar um monte de coisas referente a essas contratações que estão saindo aí, Bruno Rangel e por aí fora. Mas vou deixar isso um pouco mais para frente, vou me concentrar no atual momento do Vasco e também fazer minhas projeções para esse jogo contra o Ceará, que vai ser pesado, Vou falar, hein? Vai ser uma semana complicada para qualquer torcedor do Vasco. Sinceramente, era para esse jogo ser na terça, ou então o mais próximo possível. Esperar até sábado para ter essa definição é dose. Isso vai ser sofrimento, sinceramente. Tem torcedor falando que o Vasco talvez seja melhor o Vasco ficar, o Vasco não subir, porque subir para cair. Infelizmente, eu já tinha falado isso em outros vídeos. Muitos torcedores já estão acostumados a ver o Vasco apequenado. Estão acostumados a ver o Vasco com jogadores medíocres e por aí afora. Eu não estou questionando o jeito que você torce. E nem estou falando que eu torço melhor que você. Cada um torce da sua forma. Entendeu? Mas eu estou falando de costume. Alguns torcedores se acostumaram a ver o Vasco dessa forma. Na minha opinião, no meu entendimento, o Vasco não é time para estar na Série B por causa de sua tradição. Chegar na última rodada, disputando a última vaga para subir, sinceramente, se eu sou Eurico, eu pedi as contas na hora. Eu saía. Na boa, eu saía. Não tem como você imaginar que seu trabalho está dando certo. Não tem como você imaginar que seu trabalho tem algum valor pegando o tamanho do Vasco e vendo a situação que ele está. É impossível isso, é impossível. Muita gente falou em campanha público zero, essas coisas. Eu acho que ainda não é hora. É hora de ir para o estádio, sim, apoiar o time, mesmo essa mediocridade desse time, ainda é hora de fazer isso. Se o Vasco subir, vamos contar com que suba, é torcer para que a diretoria melhore a situação do time. Se o Vasco não subir, é começar a fazer campanha para público zero até o Eurico sair da cadeira. Ou ele entrega a cadeira, ou ninguém mais entra em estádio, porque não tem como. Uma pessoa que rebaixa o Vasco 2 vezes, uma pessoa que contrata
Marcinho, Cristiano, Diguinho. Não tem como. Ah, a situação financeira do Vasco, isso, situação financeira do Vasco, aquilo, foda-se. Isso não é problema meu, isso é problema do presidente. Ele que tem que dar um jeito. Se ele entrou sabendo a situação do barco. Ele não entrou desavisado. Ele não entrou falando, ele não entrou nessa cadeira, o Vasco tá com rios de dinheiro, pega aí. Ele entrou sabendo da situação que estava. Se for para entrar para pegar fazer essa merda, não entra. Deixa alguém com mais competência fazer. Para os que ainda não sabem, para os que estão desavisados, uma vitória simples, o Vasco se classifica. O Vasco vencendo o Ceará, ele vai estar na Série A ano que vem. Outros resultados que ajudariam o Vasco, se o Náutico empatar ou perder para o Oeste, o Vasco se classifica mesmo que ele não vença. Se ele só empatar, ele ainda assim se classifica. Mas o Oeste é um time muito inofensivo, mesmo brigando para não cair, ele é um time muito inofensivo e acredito que o Náutico vai avançar por ele sem problemas. E eu também acho que o Vasco tem sim que vencer o jogo dele. Acho que isso de ficar fazendo conta para tentar subir com empate ou com derrota, não tem como. Não tem como. Acho que o mínimo que esse time tem que dar para a torcida, para nós, é uma vitória. É o mínimo. Basicamente é isso, não tenho muita coisa para falar ainda, mas como eu disse, é só para explicar para vocês por que eu não tenho postado vídeo. É isso aí. Bem, então agora o que já é esperar o próximo jogo, né? Isso aí, torcedor. Vamos lá, né? Beleza? Então, valeu, falou e até mais.